Família Smash, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no Smash 66 e nós vamos conversar sobre desperdício de personagens por parte da Marvel, personagens mal desenvolvidos, mal aproveitados no MCU, tá? A Marvel criou o maior universo cinematográfico da história. E óbvio que nesse emaranhado de histórias e de tramas, óbvio que alguns personagens não teriam a devida atenção. Não teriam a atenção adequada de acordo com seu grau de importância, seu nível de força, de relevância nos quadrinhos. É óbvio que para o universo cinematográfico, talvez isso não fosse ou não seria tão bem adaptado, tão bem abordado. Falo de alguns personagens, tá? E então alguns personagens muito fortes, importantes, relevantes, foram mal utilizados, deixados para trás, como se não tivessem a mínima importância. E aqui nós vamos, obviamente, depois da vinheta, abordar isso. E por que isso agora, galera? Por conta de Magno, que faz parte disso. Um personagem que está relacionado nessa listinha de personagens extremamente fortes, importantes nos quadrinhos, relevantes, e que, juntamente com aqueles que já foram mal aproveitados, Magno, acho que também terá o mesmo tratamento. Só que nós vamos abordar isso com calma, depois da vinheta. Então, depois da vinheta, vamos destrinchar esse assunto aqui, galera. Okay, let's go. Fala, seus Smashers, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Smash 66, eu me chamo Júnior. Galera, desde já, pedido clichê, é clichê, tá? Eu sei, chato, mas é necessário. Pedido de like e de inscrição no canal para dar aquela força aqui pro trabalho, tá bom? E, feito o pedido, agora vamos destrinchar o nosso assunto, o nosso tema, que é o desperdício de personagens relevantes, fortes, personagens importantes, que às vezes, para os mais desavisados, para aqueles menos familiarizados com os quadrinhos, alguns personagens podem parecer personagens B, C, personagens da segunda, terceira, quarta prateleira da Marvel, quando não são. Tá? Quando são personagens extremamente importantes, personagens extremamente relevantes, nos quadrinhos, obviamente, né? Então, isso será abordado aqui. E fica uma pergunta. A Marvel queimou, galera, personagens que poderiam ser pilares de arcos extremamente importantes, personagens que poderiam muito bem ser ali protagonistas em grandes eventos. A Marvel os queimou? Vamos lá, vamos conversar sobre o assunto. Mas antes, calma, vamos com calma aqui. A Marvel, no início, galera, ela começou com bastante paciência, tá? Então, o personagem era aproveitado, ele era bem desenvolvido, só depois ele era colocado em um grande evento. Mas eu acho que nos últimos anos isso mudou um pouco, tá? Principalmente após a compra da Marvel pela Disney, onde, obviamente, havia uma grande necessidade de alimentação do catálogo do streaming, do Disney Plus. Isso trouxe um excesso de produções,
um excesso de séries, um excesso de filmes, um inchaço de tramas e, obviamente, de personagens. Nesse excesso de personagens, nós vamos ter vilões extremamente grandes sendo aproveitados somente ali em um filme. Vilões que são vilões extremamente grandes, que poderiam ser um enorme problema dentro de um grande evento. O vilão foi reduzido a um filme, a um episódio de série, como é o caso de Mephisto. Ele será citado posteriormente aqui na nossa abordagem. E personagens fortes colocados ali, personagens importantes, vou dizer assim, colocados de qualquer forma, sem muita consequência. E quando esse tipo de coisa acontece, galera, o personagem perde relevância, tá? Ele perde importância. Por mais importante que ele seja nos quadrinhos, por maior que ele seja, se é colocado desse jeito, ele perde relevância. E aqui eu já vou citar, para mim, né, os heróis, os personagens que, ao meu ver, foram extremamente desperdiçados. Eu vou começar, galera. Eu vou tentar seguir aqui uma ordem cronológica. Vamos ver se eu consigo, tá? Posso falhar e pecar. Inclusive, gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários personagens que, porventura, eu tenha esquecido. Porventura, eu não tenha conseguido relacionar aqui, tá? Então, deixa aqui nos comentários. E deixa aqui também, às vezes, se vocês têm alguma discordância com relação a esses personagens que apresentarei, né? E agora, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Concordam, discordam? Tem outro personagem, né? Algum personagem que eu, porventura, não relacionei? Fique à vontade, tá? Vamos bater prosa aqui. Então, galera, para iniciarmos aqui já a lista de personagens desperdiçados, personagens relevantes, fortes, importantes, desperdiçados, eu vou começar com Mercúrio. Um absurdo de velocista dos quadrinhos, que, ao meu ver, foi morto de forma extremamente precoce. O Mercúrio não teve arco, o Mercúrio não teve desenvolvimento. Ele foi sacrificado ali de forma precoce, ao meu ver, só para gerar um choque momentâneo, né? Portanto, eu acho que o Mercúrio morreu muito antes do público entender, do grande público, não estou dizendo dos consumidores de quadrinhos, dos leitores de quadrinhos, mas do grande público entender o quão perigoso ele é, ou quão perigoso ele poderia ser aqui no MCU. O segundo personagem que eu queria abordar aqui é o Cavaleiro da Lua. Mesmo achando que aqui o desperdício foi um pouquinho mais sutil, né? No meu ver. Personagem psicológico, personagem violento, bastante humano, né? Então, bastante interessante. Que a série foi boa, teve uma boa recepção do público. Acho que ficou abaixo do que poderia ser, mas foi muito bem recebida pelo público e pela crítica. Porém, qual é o peso que o Cavaleiro da Lua trouxe para o universo cinematográfico da Marvel? Uma série isolada, né? Ao meu ver, um certo desperdício, sutil, tá? Nós teremos desperdícios maiores aqui, ao meu ver. Portanto, ele existe, mas parece bem fora do grande tabuleiro, né? Agora aqui, galera, na apresentação dele, em uma cena pós-créditos, e ali eu já vi que eu falei, não será aproveitado como deve, como merece, que é o Scar, o filho do Hulk. Guerreiro, o Scar tem arcos inteiros nos quadrinhos, então é um personagem muito grande. E no MCU teve uma introdução quase que como
quase como uma piada, galera. Um personagem que poderia carregar uma saga inteira foi tirado pra nada, né, como uma simples notinha de rodapé ali. E agora chegamos no Adam Warlock. Brutal, personagem brutal, mega forte, extremamente importante no universo cósmico da Marvel. Participações memoráveis, Guerras Infinitas, Guerras Secretas. No MCU, galera, ao meu ver, ele chegou muito tarde, tá? E isso fez com que ele perdesse a relevância, perdesse o peso que tem, a importância que tem. Pode ser utilizado ainda? Claro que sim, tá? Nós não temos a certeza absoluta de tudo o que aparecerá em Doomsday, de tudo o que aparecerá em Guerras Secretas. Então, talvez eu esteja antecipando aqui um fim trágico para o Adam Warlock, quando, na verdade, eu sei que ele ainda pode aparecer em Avengers Doomsday e em Guerras Secretas. Tenho esperança? Sim. E se isso não ocorrer? Uma pena. Uma pena porque é o desperdício de um baita personagem. E os vilões, hein, galera? E os vilões, cara... Uma puta desperdício, galera. Agora aqui a coisa foi demais. Aqui a coisa foi demais. No Cavaleiro da Lua eu citei que o desperdício foi sutil, mas aqui agora, galera, aqui pegaram pesado, tá? Gorr, Ultron, Mephisto, galera. Onde mais o Mephisto aparecerá? O Mephisto. Que óbvio que poderia ser um vilão de saga, galera. Assim como foi o Thanos. Mas vamos lá. Vamos conversar com calma aqui, tá? Vamos começar pelo Gorr, o carniceiro dos deuses. O Gorr, galera, é um dos vilões mais profundos aí da Era Moderna. Ele teve a sua primeira aparição na revista Thor God of Thunder, número 1, de 2013. Essa foi a primeira aparição dele, então, sim, é um personagem recente, um personagem da Era Moderna, né? Um vilão extremamente interessante. Questiona deuses, questiona fé, questiona poder. Tem muita profundidade. Poderia ser muito melhor aproveitado do que foi pelo roteiro do Taika Waititi, que fez um baita trabalho em Thor Ragnarok. Adorei Thor Ragnarok. E aí ele vem com Thor Amor e Trovão e faz aquilo que fez com Gorr. Paciência, né? Aqui também a gente não pode esquecer de citar o treinador, o Taskmaster, que é um estrategista, mercenário, ameaça de primeiro nível, que no MCU perdeu identidade. Um nome grande, uma execução bem pequena. Galera, Ultron, grande vilão de saga, novamente. E eu falei que seguiria uma ordem cronológica, mas não estou conseguindo. Perdoem-me por isso. A ordem citada aqui dos personagens não terá uma cronologia correta, mas isso também não vem ao caso. Isso não tem importância dentro da nossa abordagem aqui. Então vamos falar um pouco do Ultron, que é um vilão de saga, que ao meu ver também foi extremamente mal aproveitado. Galera, um vilão como Ultron não pode ser vilão de um filme só. Ele é sim um vilão ali da prateleira do Thanos também, então é um vilão de saga. E aqui foi reduzido a somente um filme e esquecido. Pode ser reutilizado? Claro que pode. Será? Acho que não. Não há tempo mais, né? Não há tempo mais.
Até porque, depois das Guerras Secretas, a Marvel passará por uma readequação, um soft reboot. Então, eu não acredito que o Ultron terá mais participação em nada. Infelizmente. Essa lamentação é devido ao tamanho e à importância que ele tem. E agora, o caso do Wonder Man, do Magnum, que inclusive o grande motivo de eu estar fazendo esse vídeo é pelo fato de que, nas próximas horas, Magnum terá a sua estreia como série. A série disponibilizará os 8 episódios de uma só vez. Não terá o cuidado que as outras tiveram para criar um hype ali, com episódios semanais, a galera conversar e discutir. Não teve esse cuidado. Não teve esse carinho para com ele. É como se a Marvel o reduzisse para o segundo escalão dos personagens, de seus personagens, e obviamente que Magnum não é. Ele não é muito conhecido do grande público, isso é um fato. Mas reduzi-lo a um personagem B é um baita erro. Galera, só para vocês terem uma noção, o Magnum nos quadrinhos ele foi o fundador dos Vingadores da Costa Oeste. Os Vingadores mais focados ali em Los Angeles e tal. Ele, em muitos momentos, teve a sua força comparada com a força do Thor. Então, assim, é um Vingador do primeiro escalão. Peso pesadíssimo. E, pelo carinho, pelo marketing, pelo fato de não estar... Ele não estará presente, acredito eu, no grande evento do fim do ano, que será o Avengers Doomsday. Eu estou tendo a conclusão de que a Marvel não deu a devida importância que Magnum, que o Wonder Man tem. O que eu vi na internet é que a série está sendo muito bem avaliada. Ele está com 93% ali no Rotten Tomatoes, então é uma boa avaliação. Só que me parece que é algo que também será desperdiçado. Por isso que eu citei o Wonder Man aqui, por isso que eu vim fazer esse vídeo. Porque, apesar da boa expectativa que estou para com a série, obviamente, devido às boas avaliações, eu acho que será mais um desperdício de um baita personagem, de um personagem que sim era para estar presente e fortemente em um grande evento, como Doomsday, como Guerras Secretas. Posso ser surpreendido com uma boa participação do Magnum desses eventos? Posso. Acredito que ele estará? Não acredito não. Então, galera, acredito eu que será mais um desperdício da Marvel. Mais um desperdício de um personagem relevante, forte, importante nos quadrinhos. E toda essa fala, galera, é porque eu não acredito que ele será aproveitado, assim como eu acho que o Mephisto não será reaproveitado. Esses outros que citei anteriormente também, eu tenho certeza que não serão reaproveitados no soft reboot que a Marvel fará. Eu não tenho esperanças que isso ocorrerá, até porque tem a grande suspeita, ou na verdade eu acho que já passou de suspeita, já é algo quase concreto de que o soft reboot da Marvel terá um foco maior nos mutantes, nos X-Men, merecidíssimo e aguardadíssimo por esse que vos fala. Portanto, esses personagens que foram citados aqui por mim, incluindo o Magnum, né, o Wonder Man, eles não terão espaço nesse soft reboot da Marvel, né? Então, acho que, apesar da boa produção, é mais um desperdício da Marvel, o Wonder Man. Então, galera, assim, a Marvel está longe
de passar por uma falta de personagens. O que está faltando na Marvel talvez seja paciência. Talvez seja paciência para desenvolver melhor esses projetos, né? De alguns personagens, obviamente. E para vocês, qual é o personagem que a Marvel mais desperdiçou? Vocês concordam com a minha relação? Discordam? Quem vocês acrescentariam? Eu tenho a certeza que personagens grandes passaram despercebidos por mim, pela minha fala, mas que vocês estão extremamente atentos e que deixarão aqui nos comentários. Então é essa discussão que eu queria ter com vocês. Agradeço demais a presença até esse momento do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, galera. E até o próximo vídeo aqui no Smash 66. Valeu, galera. Forte abraço. Até.